Vamos falar de cultivo protegido. A tecnologia tem atraído cada vez mais adeptos. O plantio em estufa aumenta em 50% a produtividade. E produtores de hortifruti do interior de São Paulo têm aproveitado a oportunidade e estão investindo nessa técnica. Acompanhe na reportagem. A alface é uma das hortaliças mais comuns cultivadas em estufas, mas além dela, também é possível plantar agrião, cheiro verde, pimentão, entre tantas outras variedades. No município de Bauru, no interior de São Paulo, o tomate também vem ganhando espaço nesse cultivo. A Aline é engenheira agrônoma e há 6 anos resolveu investir no plantio do hortifruti e montou uma estufa integrada. Desde a minha faculdade, da minha graduação, em conversas, né, com família, tudo, surgiu essa ideia, principalmente com o meu pai, de inovar na área de hortifruti com tecnologia, misturando os dois para a gente ter um produto com alta qualidade, sabor e uma produtividade alta. Então, daí surgiu a ideia e logo que eu me formei, começamos a pesquisar a fundo sobre o que é o ambiente protegido, como que ele funciona, quais as dificuldades, né? E os benefícios que ele traz para a gente ali no dia a dia. Mas antes de decidir sobre a implantação do sistema de cultivo protegido, a produtora investiu em cursos e pesquisas e levou em conta todos os aspectos econômicos e técnicos. Por se dizer que é um ambiente protegido de alta tecnologia, a pesquisa não é simplesmente a gente, vou colocar um ambiente aqui e amanhã eu estou construindo. Envolve toda uma pesquisa por trás, em questão de radiação, de terreno, velocidade de vento e tudo mais para poder ter o melhor do natural possível, né? A gente tem que contar com ventilação natural também. Então, toda essa pesquisa leva um tempo e a obra em si também. Não é um investimento barato, então não dá para fazer assim, tive ideia ontem, vou fazer, né? Então tem que ser bem pensado para justificar o investimento que é feito. Foi quase 1 ano de pesquisa e mais 1 ano de obra, né? Contando que a gente pega tempos de chuva e tudo mais, então sempre tem um certo atraso, mas ambiente protegido é um investimento alto, mas a produção é apaixonante. Então acho que é satisfatório esse desafio. A produção em ambiente protegido tem se tornado cada dia mais viável, afinal é garantia de qualidade o ano todo. O uso da tecnologia em estufa favorece o alcance máximo de produtividade, além de contribuir com a qualidade da colheita. Essa tecnologia, o grande diferencial dela, o mais visado mesmo, é o aumento na produtividade e a qualidade do fruto. Devido a ser em um ambiente protegido, o fruto ele tem uma aparência melhor, a casca mais brilhante, ela tem uma aparência mais vistosa, o que chama bastante atenção na banca. Esse é um dos diferenciais no cultivo em estufa. Outro diferencial também é o aumento na produtividade, né, que chega até 50% a mais do que no campo. E também o maior controle de pragas, doenças fúngicas e bacterianas que pode estar ocorrendo nesse fruto, se ele for plantado no campo, porque ele está mais exposto a intempéries da natureza, chuva, vento, granizo. No cultivo protegido, ele está isento desses problemas. Então, um dos grandes diferenciais hoje do cultivo protegido é esse, o aumento na produtividade e a qualidade dos frutos. Segundo o especialista, o plantio em estufa com alta tecnologia pode aumentar em até 50% a produtividade em relação ao cultivo tradicional, mas o resultado vai depender do manejo correto. Esse aumento da produtividade não é via de regra, porque assim, para se ter um aumento da produtividade, precisa ter um manejo correto. Mas assim, se você tiver um manejo correto, desde a escolha da variedade, até o plantio, o manejo, até a produtividade, pode-se chegar a 50%, em torno de 50% a 60% a mais. Para entender melhor como o cultivo em estufa pode ser vantajoso, é importante ressaltar a relação entre clima e agricultura.
Afinal, cada cultura tem particularidades e referências climáticas que são essenciais para garantir o bom desenvolvimento das plantas. Por isso, o engenheiro agrônomo afirma que um bom planejamento antes de iniciar na atividade é essencial para o sucesso do negócio. Assim, ela já tem que saber qual que vai ser o destino desse produto dela, se ela já tem um comprador, se ela já tem um mercado que ela vai poder estar inserindo esse produto. Esse é o planejamento inicial. Após isso, é a escolha do local, onde vai ser o tipo de terreno, o tipo de solo que essa pessoa vai estar utilizando, se ela tem disponibilidade de água e uma água de boa qualidade, porque no cultivo protegido se usa bastante, tem um uso de água contínuo, vamos dizer assim. Não é assim, desperdício de água. É uma irrigação com maior frequência. Então, assim, tem que se adotar técnicas e ter a qualidade da água. Então, ela tem que estar analisando tudo isso. Disponibilidade de água, tipo do terreno, se está perto ou não da cidade, para facilitar o transporte, se vai ser coletado por algum caminhão ou se ela vai estar levando a produtividade dela até o consumidor, até o destino final, ou supermercado, alguma coisa do tipo. Com tanta tecnologia, essas estufas custam caro. De acordo com o especialista, o investimento inicial pode chegar a quase R$20 mil para montar uma estrutura moderna. Inicial, uma estufa, R$18 mil. Só para começar. Isso. Uma estufa. Uma estrutura, vamos dizer assim, uma estrutura de 1.000 metros quadrados. Com todo o material necessário, muda, adubo, para iniciar o cultivo. A Aline fez um investimento milionário de quase R$2 milhões para montar a estufa integrada com alta tecnologia, modelo dente de serra. Em uma área com 12 mil metros, ela cultiva 3 variedades de tomates: o italiano, o grape e coquetel. Por semana, ela colhe uma média de 3 mil quilos do hortifruti. Nossos equipamentos, nosso controlador, que a gente chama, o que faz a maioria do sistema de automação, ele vem de fora, ele é importado israelense. Hoje já encontra com mais facilidade aqui no Brasil, mas na época, né, 4 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade nisso. Um ambiente protegido desse nível hoje deve custar em torno de R$200 o metro quadrado, mais ou menos. Então não é um investimento barato e tem que ser tudo bem planejado, né, para não sair, para sair como a gente imagina. Apesar do alto investimento, o retorno para a Aline não veio tão rápido como esperado. Ela conta que teve algumas dificuldades, principalmente no mercado local, por se tratar de uma cidade do interior. O plano inicial era um retorno de 4 anos, né? Mas ainda estamos fazendo parte desse retorno. A maior dificuldade que a gente teve no início foi mercado, né? Eu sou mais parte prática mesmo, né? Então, a introdução disso no mercado, fazer a consciência das pessoas que é um produto diferenciado, isso foi muito difícil, principalmente estando no interior, não numa capital. Então, fazer entender que é um produto em que ele tem um custo elevado, mas ele é justificável por ter esse custo elevado. Então, a mão de obra, ela tem que ser mais especializada, né? Não é qualquer um que a gente trabalha em carrinhos na altura, então tem que trabalhar, tem que saber andar ali no carrinho. Não é todo mundo que mexe no sistema, é um sistema que ele não vem em versão portuguesa, então tem que ter uma facilidade. Então, tudo isso acaba elevando o custo. Para interior é bem difícil essa inserção no mercado. Acho que essa foi a maior dificuldade que a gente teve. Mesmo com toda a estrutura, o cultivo protegido também sofre com as pragas e doenças. O impacto é uma redução na produtividade e na qualidade do produto. O maior problema aqui nosso na região com pragas, insetos, é mosca branca, tripes e traça, que é a traça do tomateiro, que o pessoal é acostumado a falar mais. É o nosso maior problema na região. A mosca branca e o tripes como transmissores de virose, que a gente tem bastante problema. E a traça, ela danifica o fruto
podendo erradicar até 100% da estufa, do gado do cultivo. Então a gente tem um problema muito sério com essas 3 pragas. A produtora de tomate teve um grande prejuízo na estufa depois que recebeu a visita indesejada da traça do tomateiro. O dano só não foi maior porque ela percebeu a tempo e evitou a proliferação na lavoura. Eu tive um problema muito sério com a traça do tomateiro, que é a tuta absoluta. Eu acho que de todos esses tempos ela foi o maior problema que eu tive, porque quando a gente fala de ambiente protegido, a nossa maior dificuldade é evitar que entre. A partir do momento que ela entrou, é difícil dela sair, porque nós estamos num ambiente fechado, né? Então ela também não consegue sair. Então ali tem um microclima para ela ótimo, tem alimento para ela, então a procriação é muito mais rápida, né? Então foi um desafio, testamos de tudo, fizemos de tudo, a gente chegava a lavar a planta para controlar, para não ter que fazer tantas aplicações, né? A gente preza muito por isso. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu controlar, mas acho que de todos essa foi a maior praga, a maior dificuldade que eu tive de praga. Atualmente, o público-alvo da Aline são supermercados e restaurantes da cidade de Bauru, já que os famosos tomatinhos caíram no gosto dos brasileiros. A maioria a gente vende embalado, algumas quitandas que a gente vende a granel. Restaurante, agora por conta da pandemia, caiu um pouco, né? Muitos restaurantes fecharam, tem essa que abre, não abre, então a nossa venda para restaurante caiu um pouco. E a gente também atende cliente final. Então, nós abrimos todas as frentes de mercado, mas o principal mesmo é supermercado. Uma das vantagens de cultivar em estufas é que elas permitem o cultivo em qualquer época do ano, ainda que as espécies não sejam típicas daquela região. Ela promove as melhores condições de desenvolvimento das plantas, o que garante hortifrutis de alto teor nutritivo e, consequentemente, alto valor de mercado. A vantagem é o aumento da produtividade, né? Ele vai ter uma rentabilidade melhor, porque ele tem um aumento da produtividade, ele tem um produto mais apresentável para o consumidor final e ele tem vamos dizer assim, uma garantia maior de produtividade por ele não correr tanto risco do que um produtor que planta no campo hoje tem, porque ele está dentro de um ambiente protegido, então ele consegue ter um controle maior dos intempéries da natureza. A produtora de hortifruti sabe bem disso, tanto que nem mesmo os impactos da pandemia do coronavírus conseguem atrapalhar os planos dela. Em meio à crise, ela percebeu que a venda online poderia ser uma grande aliada. A pandemia, ela impactou bastante, mas ela facilitou muito o online, né? Então, nossas vendas por aplicativo subiram muito. Então, a nossa expectativa é que essa pandemia passando, né, a gente continue com essa alta em vendas online, vendas para cliente final, consumidor final, e volte os supermercados. Então, a nossa esperança é que dê uma aumentada nas vendas, sim, com a reabertura devagar do mercado.